tinha saído do Egito, passado pelo deserto, e eles olharam a terra de Canaã. Só que para atravessar a terra de Canaã, tinha um rio chamado Jordão. Esse rio significa descer. O que aconteceu? Eles pegaram a arca, pastor Roberto. E quando eles pegaram a arca e os sacerdotes, os levitas colocaram o pé, a Bíblia diz que o rio Jordão se abriu. O rio Jordão se abriu. E quando eles estavam passando, Deus disse para Josué: Josué, escolhe 12 homens. 12 homens. E do meio do Jordão, eles vão escolher 12 pedras. E essas pedras vocês vão colocar na tenda. Aonde vocês acampar, vocês vão colocar essas pedras. E a Bíblia diz que Josué também pegou, ajuntou 12 pedras e colocou no meio do rio Jordão. Então 12 pedras eles levaram e 12 pedras ficou no rio Jordão. Então o rio se fecha, amém? E essas 12 pedras, a Bíblia diz que estão lá até hoje. Como significa um altar secreto. Um altar secreto. Aí eles falaram, aí Deus falou para Josué: olha, essas pedras, quando os filhos de vocês perguntar: papai, por que essas pedras? Papai, por que essas pedras estão aqui? Aí vocês vão dizer para os seus filhos: porque Deus abriu o rio Jordão. Ou seja, ia ficar para um memorial para as próximas gerações. Nada pode parar em nós. Nada vai parar em nós. Então eles colocaram aquelas pedras como um memorial para as próximas gerações. Então nós precisamos entender: o que nós estamos construindo hoje vai ficar para os nossos filhos. Nós precisamos entender algumas coisas. Quero que você abra a Bíblia comigo. Tenho palavra para falar até meia-noite, mas eu não posso. Estou vendo amigos. Meu Deus, que alegria. Eu enxergo bem, gente. Eu coloco o óculos, é para enxergar perto. Você é atrás, eu estou enxergando. Você alegra os meus olhos. Por que, pastor, alegra os seus olhos? Porque você é fruto de oração. Você é fruto de oração. A minha mãe, ela tem mais de 40 anos de conversão. E ela conta, o meu pai conta que todas as noites eles levantam de madrugada, pastor Pedro. E eles vão lá, eles colocam os seus joelhos buscando a Deus pelos seus filhos. Então, nós somos fruto de oração. Se você está aqui é porque alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém levantou de madrugada por você, e alguém morreu por você. Nós apenas jejuamos, levantamos de madrugada às vezes quando não está muito frio ainda, né, pastor Pedro? Mas alguém morreu por você. Tudo que ele fez foi pensando em mim e em você. Preste atenção, o foco de Deus sempre foi você. O foco de Deus sempre foi pensando em mim e você. Ele não fez as estrelas para ele. Ele não fez o sol para ele, a lua, não. Ele fez para nós contemplar a sua beleza, contemplar a sua grandeza e dizer: filho, eu fiz tudo para você. Meu Deus. Abre comigo Gênesis 22, versículo 1. Meu Deus, aleluia. Fica sensível. Deixa Deus te tocar nessa noite. Meu Deus, deixa Deus te pegar, Eliezer. Estava falando um pouquinho com Eliezer, a gente se conhece já há algum tempo. Ele é assim: pastor, antes de eu vir para cá, eu fui buscar a Deus. Eu
que, Eliezer? Sim, antes de vir eu orei, eu busquei, eu disse, cara, tu é mais crente do que muitos aqui. Tu é mais crente do que muitos aqui. Eu disse, meu Deus, o que tu fez? Foi buscar Deus antes de vir. Não, mas tu já vinha para a igreja? Não, mas eu queria mais dele. Nós precisamos mergulhar um pouco mais. Nós precisamos ir mais profundo nele. Meu Deus, olha o que diz. Gênesis 22, você encontrou? Está no telão. Diz assim: passando esses acontecimentos, Deus submeteu Abrão a uma prova. A quê? Deus submeteu Abrão a uma prova, convocando-o: Abrão, Abrão. Ao que ele indagou-lhe: eis-me aqui, Senhor. Versículo 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, sacrificá-lo ali, com holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Versículo de número 7. Então eles partiram para Moriá, amém? Lê comigo 7. Isaque chamou por seu pai, Abrão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abrão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Assegurou-lhe Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Versículo 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para amolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui. Versículo 12. Não estenda tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não faça nada. Não faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. É uma história que a maioria dos cristãos já conhece, aonde Abraão foi o quê? Sacrificar o seu menino. Amanhã é dia dos pais, amém? E só um pai sabe o amor que ele tem pelo seu filho. E só o filho sabe o amor que ele tem pelo pai. E a Bíblia diz então que nasceu Isaque. Por que Isaque era tão amado pelos seus pais, pastor Pedro? Porque a sua esposa era estéril. E aquele menino, Wagner, era fruto de oração. Ele era fruto de oração, algo desejado pelos seus pais. Então o menino, numa certa idade, Deus pede exatamente aquilo que ele mais amava. Não era carro, não era casa, não era sítio, era o menino, pastor Pedro. Era o filho dele. Ele disse: olha, tu vai agora pegar o teu filho e sacrificá-lo a mim, o teu único filho, aquele que tu ama. Deus sabia, Alain, o amor de Abraão para com seu filho. Ele sabia o que ele estava pedindo. Ele não estava pedindo qualquer coisa, Realdo. Ele estava pedindo de mais precioso de Abraão. Abraão, a Bíblia não fala que ele questionou nada, mas talvez quantas coisas passou na mente dele. Abraão era riquíssimo, Altair. Abraão era riquíssimo. Ele tinha servos, ele tinha gados, ele tinha ovelhas, ele tinha camelo, ele tinha muita coisa para dar no lugar do seu filho. Ele tinha muita coisa, mas Deus não pediu nada disso.
Porque tudo isso não era doloroso para ele. E nós acabamos de ler que Deus ia fazer o quê? Colocar ele à prova. Só que Deus não falou nada para ele. Deus não disse, olha, pega o teu menino que hoje eu vou te colocar em prova. Não. Então ele pega o menino de madrugada. Por que que foi de madrugada, gente? Porque se a esposa ou a mãe do menino visse, com certeza não ia deixar. Não ia. Ia esconder o menino. Ia soltar no rio, num cesto. Mas não ia permitir. Ele ia dizer, que loucura tu vai fazer, rapaz. Que loucura tu vai fazer, meu marido. E ela podia até convencer ele. Então ele levantou de madrugada, pegou a lenha, pegou o fogo e ó. Só que, deixa eu te explicar algo. No caminho, subindo a um monte, o Isaac fez uma pergunta a Abraão, que talvez ele não imaginava que o menino ia fazer essa pergunta. Ele disse, pai, quando Abraão ouve a voz do menino, a Bíblia diz que prontamente ele pode falar, meu filho. Porque ele sabia o que ele ia fazer. Então ele estava atento ao comportamento do menino. E ele diz que prontamente, a Bíblia diz que ele fala, meu filho, ô pai, tá aqui a lenha. Tá aqui o fogo. Aonde está o cordeiro? Por que ele fez essa pergunta, pastor Roberto? Porque durante muitos anos ele tinha sacrificado com seu pai. Durante anos e pós ano, ele sabia o que Abraão fazia. Pegava uma ovelha, cortava, botava no altar, botava lenha e tocava fogo. Ele sabia que cada vez que o seu pai levantava um altar e ia sacrificar, levava a ovelha. Então ele achou estranho aquela atitude do seu pai. Achou totalmente estranho. Pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si. A Bíblia então, eles subiram até lá. A Bíblia diz que ele levanta um altar de pedra, coloca a lenha, amarra o menino e coloca em cima da lenha. Que menino obediente, gente. Ele sabia, Claudomir, o que iria acontecer. Gente, eu penso, eu no lugar desse menino, aquele morro era pouco para mim. Meu Deus, Altair. Quando Abraão olhava para o lado, eu disse, pai, estou voando. Gente, se coloca no lugar. Ele sabia, o pai, ele deixou o pai amarrar. O pai não pegou ele à força, não. Não, ele era um filho temente. Ele era um filho obediente. Sabe por quê? Ele estava simbolizando Cristo. Era isso. Então o pai o amarra. E quando vai, a Bíblia diz que ele pega a faca, que vai imolá-lo. Quem gritou? Um anjo. O anjo gritou, Abraão, Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Tu teme a Deus, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que tu teme a Deus. E eu quero ler contigo, olha o que diz. Meu Deus, onde é que eu estou agora? 22, versículo 15. A
Abraão, aliás, no 12, foi aonde eu acabei de ler. Foi aonde eu acabei de falar. Agora eu sei que tu teme a Deus. Agora no 15 diz assim: e o anjo do Senhor brandou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, presta atenção agora, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porquanto ofereceste esse gesto, não me negaste o teu filho amado, o teu único filho. Versículo 17: esteja convicto. Como é que diz ali? É o mesmo? Esteja convicto. Meu Deus. Lê comigo, vamos ler. Sabe quem está falando? Era o próprio Deus, gente. Um anjo não poderia jurar por si mesmo. Era o próprio Deus falando com Abraão. Essa era a conversa de Deus. E ele diz: esteja convicto que eu te acumularei bênçãos. Esteja convicto que eu te acumularei bênçãos, e eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa, que enquanto as estrelas do céu, e quanto a areia que estiver pela praia do mar, a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Versículo 18: por intermédio dos teus numerosos descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Atitude, presta atenção. Se você tiver caneta aí, anote tudo, gente. Vai ficar filmado, gravado, vai estar lá no YouTube depois. Acompanha lá, se inscreve lá, já aproveita. Você está muito tenso. Calma. Meu Deus. Então o que aconteceu? Presta atenção agora. É hora de sorrir, gente. A atitude, pastor Pedro, a atitude daquele homem, ele abriu portas para as suas gerações. A atitude de Abraão veio sobre ele o que? Bênçãos. Ele disse: olha, Abraão, porque tu não me negaste o teu filho, eu vou te abençoar, e a tua posteridades também, ou seja, para as próximas gerações. Então, através da obediência de Abraão, abriu-se portas para o seu filho, para ele, para as próximas gerações. A obediência vai nos levar às bênçãos de Deus. Quando eu obedeço, quando eu me submeto a este lugar, não vai ficar nada em mim, eu vou transmitir para as próximas gerações. O que a Bíblia diz? Deus é Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem eram essas pessoas? Deus de Abraão, de Isaac o seu filho, e Jacó o seu neto. A bênção estava se estendendo tanto para ele, para o seu filho, e para o seu neto, para os seus bisnetos, tataranetos, netos, bisnetos. A bênção se estende. Então, pai, mãe, vale a pena obedecer à voz do Senhor. Muitas vezes nós estamos em prova, Deus está nos provando, Deus está nos testando, se realmente nós somos fiéis a Ele. Chegou um dia que Pedro ele disse: olha, Senhor, eu vou para a morte contigo, eu morro contigo. Ai, Pedro, o galo vai cantar 3 vezes essa noite, cara, e tu vai me negar. Aliás, antes que o galo cante, né? Tu vai me negar 3 vezes. Pedro não estava pronto ainda para ser provado por Deus.
Mas Abraão já sabia quem ele... Por isso que ele se tornou o pai da fé, gente. Ele é o nosso pai da fé. Um cara que abriu mão daquilo que ele mais amava, porque ele sabia quem era Deus. Eu só abro mão daquilo que eu carrego quando eu conheço a Deus. Então ele entregou, sabe por que ele entregou o seu filho? Lá em Hebreus diz que Abraão tinha fé o suficiente. Aliás, ele acreditava que Deus era suficiente, poderoso, para ressuscitar Isaac das cinzas. Abraão sabia o que estava fazendo. Abraão sabia para que ele estava entregando e se entregando. Então o anjo bramou, gritou e disse: por causa da tua atitude, Abraão, eu vou abençoar a tua descendência. Vai ser tão numerosa como as estrelas do céu, vai ser tão numerosas como a areia da praia. E a bênção do Senhor se estende até hoje sobre nós. E ele falou, tem uma palavra, se tu observar, ele diz assim, ó: por intermédio dos teus numerosos descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu obedecesse a minha voz. Então a bênção dele se estendeu até nós. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós fizemos parte então dessa bênção. Que nós possamos entender nessa noite aonde o Senhor quer nos levar. As pedras de Josué, que os filhos iam olhar para a pedra: papai, o que é isso? Esse é o nosso Deus. Se você é um cristão, ou vai se tornar um, e parar em você, e os seus filhos não der continuidade, você se perdeu no caminho. Eu tenho 2 filhos que servem a casa aqui. Se eles não tivessem servindo, eu falhei no caminho. Só porque em Deus nós conseguimos resgatar algumas coisas. Nem tudo nós conseguimos resgatar. Tem coisas que já passaram, mas tem coisas que nós podemos ainda resgatar. E é tempo. Que essa palavra fique no teu coração. Que os teus filhos desfrutem das bênçãos que você vai conquistar para ele. Tem bênçãos que Abraão nem desfrutou, mas a sua linhagem, a sua descendência sim. Que você possa entrar nesse... Não seja egoísta, por favor. Não busque Deus só pela sua geração. Não. Busque Deus pelas próximas. Essas crianças que estavam aqui. Essas crianças, nós sorrimos, nós nos alegramos. Mas se elas não der continuidade naquilo que nós carregamos, nós falhamos. E isso é triste, gente. Nós aprendemos nessa casa que a vitória do filho é a vitória do pai ou da mãe ou dos pais. A vitória dos filhos é a vitória dos pais. Se o filho rodar de ano, quando o filho roda de ano, gente, ele estudou o ano todo. Estudou entre aspas, né? Se ele rodou, porque não estudou tanto assim nela. Ele foi o ano todo. Chegou lá, rodou de ano. Aí os pais são chamados, pelo menos aqui ainda é assim, né? Os pais são chamados para ir lá buscar o boletim, gente. Todos os anos eu vou lá buscar. A minha esposa: vai tu que é o pai. Ah, Jesus, me ajuda. Chega lá, eu sou o pai do Natan. Ah, teu pai, entra aqui, entra aqui. Aí a gente entra na salinha, né? Já tudo tímido. Tu é o pai do Natan? Sim. Teu filho passou. Eita glória! Eu meu garoto? Sim, eu sou o pai dele. Até já muda a voz. Esse é meu garoto, eu sabia. Quando ele passa, nós passamos junto. A vitória dele é a nossa vitória. Agora quando roda de ano, gente, é triste. Sabe por que é triste? Você vai gastar tudo de novo com mochila. Mochila,
Às vezes é 2 por ano, meu Deus do céu. Caderno, tudo de novo. Vem aquela conta de novo para te ir lá comprar. E o pai vai triste. Por quê? Porque rodou, é como se começasse tudo de novo. Nós estamos falando dos nossos filhos, amém? Mas quantas vezes eu e você rodamos? Quantas vezes Deus nos coloca à prova e nós rodamos e Ele coloca de novo a prova? E nós rodamos, Ele coloca de novo a prova. Por que Ele coloca de novo a prova? Porque Ele acredita que eu e você um dia vamos passar. Ele acredita. Sabe por que Ele acredita? Porque Ele morreu na cruz, Ele enviou seu Filho. Ele morreu na cruz porque Ele acredita em mim e você.